Bom dia, gente. Eu sou o Vitor Hugo, eu sou um cara de tecnologia que montou uma empresa junto com alguns amigos lá em 2010, quando a gente ainda não falava sobre inteligência artificial como uma forma de substituir o nosso trabalho em tecnologia, mas a gente também dizia naquela época que, né, num momento era ferramentas case, no outro momento era low code, no code, que seriam as ferramentas da vez que iam substituir o trabalho dos programadores e das equipes de tecnologia. Bom, 20, quase 25 anos na área de tecnologia, a gente continua aqui, né? Essas ferramentas desde lá dos anos 90 não conseguiram substituir a gente. Então, a ideia aqui é trazer para vocês um case de trabalho na minha empresa, que, na verdade, né, a partir da semana passada não é mais minha empresa. Eu vou falar um pouco aqui também, porque isso atua um pouco dentro do caminho. A empresa foi adquirida no final de 2021 e esse ano eu optei por deixar a empresa e deixar o meu papel de CEO da empresa que eu toquei por 13 anos. É, Quem sou eu? Rapidamente, eu sou o Vitor Hugo Germano, eu sou cientista da computação, eu fundei, junto com mais dois amigos, o Vitor Cavalcante e Giovanni Bassi e a Lambda 3. Eu tenho uma larga experiência em produtos digitais, agilidade de maneira geral, já trabalhei em um monte de comunidade. Gosto de temas como cactos e escalada e arte. É, e aí eu quero começar a minha palestra aqui trazendo uma referência do que o Phil falou na apresentação deles, né? Que a gente está vendo uma série de empresas em processos de redução de hierarquia por um motivo bastante específico desse momento atual do mercado, que é redução de custo. Então, a oferta de capital diminuiu. Isso faz com que aquelas organizações que antes, né, tinham dinheiro disponível para torrar não tenham mais tanto dinheiro, então elas optaram por um caminho de reduzir a escala dentro da organização, do tipo de perfis que existem e reduzir um pouco da hierarquia dessas organizações. É interessante que quando a gente olha para essa realidade, e um comentário que o Felipe que o Phil fez na apresentação, que eu quero trazer para cá, que é a gente eventualmente acaba sendo deixado, né, largado numa organização que de repente se vê sem metade dos middle managers ou que resolveu reduzir de maneira drástica o processo todo de gestão e governança da organização e não sabe o que fazer e tem que se virar para fazer isso acontecer. Eu acho massa, isso vai acontecer, isso está acontecendo hoje, mas tem por trás toda uma teoria que descreve de que maneira que a gente lida com organizações, de que maneira que a gente trata com organizações que tenham essa característica. E a gente, para olhar para isso, a gente precisa entender, né, que nós tratamos em sistemas, não só sistemas digitais, mas em sistemas como um todo. E, de maneira geral, toda a organização, e para mim, pessoalmente, o processo de entrega de software é um sistema humano, que é a interação de todos esses indivíduos e seus stakeholders e suas tecnologias para alcançar um objetivo que vai conectar com outros humanos por enquanto. Né? E quando a gente olha para isso, é preciso entender que dentro das organizações que a gente cria, e o teu papel de liderança também é esse, dentro das organizações que a gente cria, os princípios e valores pelos quais você inicia um processo de design organizacional, seja de time, seja de empresa como um todo, vão criar ambientes que promovem comportamentos que reforçam esses princípios e valores. Então, um exemplo disso, que é o clássico da administração tradicional, é se a gente acredita que as pessoas não são confiáveis, de que elas só querem se aproveitar da organização, eu vou criar um ambiente onde controle é o que dita as relações humanas. E um ambiente onde ninguém confia em ninguém e todas as pessoas são microgerenciadas, gera comportamentos que são bastante característicos desses ambientes. As pessoas não se comprometem. Efetivamente, existe um aumento expressivo de política para garantir com que, dentro de uma reunião ou dentro das interações que você tem com o teu time, que você tem com o teu gestor, você não fale nada que vá te comprometer ou vá comprometer os teus amigos, os teus amigos, os seus parceiros de trabalho. E essa situação gera problemas que vão reforçar exatamente aquela situação, do tipo, pô, tá vendo? Não confiei no pessoal, o pessoal não disse que ia entregar, e acabou não entregando, né? Ou não disse que tinha problema. Então, é interessante entender que nas organizações que vocês trabalham hoje, muito provavelmente tem uma situação da seguinte forma, né? Que tem uma pessoa que é vista como faz corpo mole,
né? Ou que de alguma forma não é muito engajada com o trabalho, né? E só que para outras situações, seja da vida pessoal dela, seja da organização, de repente é a pessoa que organiza o futebol no final de semana, é aquela pessoa que pega, junta o nome de todo mundo e faz um campeonatinho de LOL depois do horário. Essa pessoa tem um comportamento completamente diferente do dia a dia quando ela precisa executar o trabalho dela. Tá? Quando a gente pensa em sistemas humanos, a gente precisa entender de que essas correlações existem para que a gente possa criar ambientes que favoreçam e ditem comportamentos que são comportamentos de acordo com aquilo que eu espero. Tá? E toda vez que a gente está olhando para organizações, a dificuldade que eu tenho com a gente com ditar regra sobre qual processo a gente deveria usar para gestão de empresas, gestão de times, é que a maior parte desses processos a gente está importando para o Brasil. Então, quando a gente fala sobre práticas de gestão que estão lá no nível do Douglas McGregor, quando você fala de agilidade e times de escala que estão lá nos livros do Manifesto Ágil, a gente está sempre tratando sobre uma ótica que não leva em consideração que estamos no Brasil. E tem uma característica bastante específica relacionada cultural dentro dos times que a gente trabalha no Brasil, que precisa ser levada em consideração quando a gente está construindo times, quando a gente está organizando os sistemas humanos aonde as organizações atuam, aonde as pessoas vão atuar. Tem um livro bastante interessante que eu costumo indicar para as pessoas, que chama Gestão à Brasileira, da Betânia, desculpe, Betânia Barros. E ela descreve de que maneira com que culturalmente, e essa é uma generalização total, eu entendo disso, mas é importante entender de que maneira que a gente está lidando aqui. Ela entende que, de maneira geral, quando a gente está em organizações, em sua grande maioria brasileiras, existem características que são mais comuns do que em outras regiões. Eu pegar um modelo de gestão que foi criado num país completamente diferente culturalmente do nosso, que não tem uma história de colonização, que não tem uma história relacionada à nossa, não vai ser tão fácil de adaptação. E muitas vezes a gente vai acabar fazendo o que a gente mais faz em time de tecnologia, em time de metodologia, em time de liderança, que o problema são as pessoas, né? O problema é que o pessoal, o time não quer trabalhar. O problema é que, pô, esse time não sabe se comunicar. O problema é que a galera tá fazendo corpo mole, porque essa nova geração realmente não entende, né, o que é trabalhar de verdade. Eu acho isso talvez a maior falha no nosso papel como gestor. E a maior falha, principalmente no nosso papel como liderança. Porque se você olha para como as pessoas estão se comportando e atribui isso a quem essas pessoas são, você está fazendo um julgamento que esconde a tua própria incompetência em mexer no sistema que vai alterar o comportamento daquelas pessoas. É importante ter isso. Mas qual que é a realidade do nosso país quando a gente pensa em Brasil, gestão e estruturas? A Betânia Tanuri, ela descreve as características gerais de cultura como sendo luz e sombra. Então, existem características que são de acordo com as culturas. Você vai ter uma cultura talvez holandesa, de uma maneira bastante diferente de uma cultura brasileira. A gente na Lambda tem bastante experiência de trabalhar com algumas empresas da Holanda especificamente, mas também do Canadá, dos Estados Unidos, e tem uma diferença muito clara sobre quando esses dois times estão trabalhando. E, por exemplo, no caso, quando a gente está falando nessa relação e nesses casos específicos, existe um trabalho de comunicação muito direto que no Brasil é entendido quase como grosseria. Né? Por quê? Qual que é a nossa realidade quando a gente olha aqui no Brasil? O Brasil tem uma característica tradicional maravilhosa, que é a flexibilidade no que tange ao trabalho que a gente precisa acontecer no dia a dia. Isso facilita que as organizações e que as pessoas e que os times possam se adaptar rapidamente no momento que mudança de direção acontece. Ela pode ser bem feita ou mal feita, mas é interessante entender. Ao mesmo tempo, essa característica nossa, torna seguir grandes processos prescritivos muito mais difícil. Tá? Então, de uma certa forma, a gente precisa, como gestor, como liderança, entender de que maneira que a gente age dentro desse sistema. Além disso, nossa cultura é extremamente relacional. A gente é muito fácil de você ser bem recebido dentro de um time. Em muitos aspectos, é interessante que a gente tem relações humanas que são mais próximas
de imediato, eu não preciso construir um modelo, construir uma confiança de anos trabalhando com uma pessoa para chamar ela para almoçar comigo, para chamar ela para tomar uma cerveja em casa, para ir no batizado do meu sobrinho. Ao mesmo tempo, isso torna todas as relações de trabalho bastante frágeis no que tange a feedback. Então, a nossa cultura ela é extremamente sensível a feedback ao ponto das pessoas entenderem feedback como um ataque pessoal. É importante você entender essa relação, porque isso vai te ajudar a construir um mecanismo. Então, se eu preciso ampliar feedback na empresa, eu preciso entender que relacionalmente, dentro do meu time, as pessoas precisam confiar mais umas nas outras. Então, eu preciso trabalhar nesse caminho, fazendo referência ao livro lá dos Cinco Disfunções de um Time, do Patrick Lencioni. É extremamente importante ler se você está numa jornada de liderança. Ao mesmo tempo, nós também somos o país de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Então, de maneira geral, isso estabelece relações de poder imediato, né? Em que muitas vezes é ótimo para seguir ordem, mas péssimo para tomada de decisão. Né? Então, é interessante entender que a gente precisa ir contra isso. Você precisa agir ativamente, deliberadamente. Se você, numa posição de liderança, quer que seu time tome decisões, né? Se você quer transportar o processo de decisão mais para próximo do teu time e não para você, e aí lembrando a frase do Phil, né? Mesmo como responsável pelo que acontece dentro daquela entrega, dentro do time, é importante que a gente consiga transferir o poder de decisão e o processo de decisão para o time, mas para isso acontecer, você precisa trabalhar para quebrar uma visão cultural nossa hierárquica, que sempre vai existir, e que na nossa crença, e aí uma ingenuidade empresarial de primeira viagem, quando a gente criou a Lambda 3, a gente criou nos primeiros anos acreditando que não existia uma hierarquia imediata quando eu sou sócio da empresa e você é uma pessoa funcionária com um salário muito alto. Essa relação sempre existe no Brasil de maneira geral. Ela, em outros aspectos, em outras culturas, ela pode ser um pouco diferente. Mas aqui existe essa realidade porque a gente é treinado a isso. Nosso histórico cultural tem sempre vai ter esse viés. Bom, como que você influencia no sistema humano? Como que você influencia na maneira como esse sistema humano que você trabalha para que ele haja de acordo com aquilo que você quer. Então, tem maneiras de você fazer isso. Eu estou trazendo aqui uma referência que é do Hendrik Hesser, que foi por muito tempo a principal liderança de transformação dentro da Ford e mais algumas outras empresas montadoras. E ele traz uma visão de a gente precisa trabalhar dentro de estruturas, processos, capacidades e comportamentos. Como que a gente faz isso? É entender que a correlação entre essas quatro verticais nos ajuda a projetar uma mudança dentro da organização. Como é que você faz isso? Bom, entendendo que a gente pode agir, aqui trazendo aqui, isso é tudo um exemplo, tá? Isso não é prescritivo, não entendam isso como regra, isso é uma maneira de você estar dentro do teu papel de liderança muito mais hábil a fazer mudanças do que simplesmente, putz, me colocaram num cargo de gestão aqui, agora eu tenho que me virar. Então, aqui como que você mexe em comportamentos? Você trabalha em paradigmas, atitudes, valores e necessidades. Como que você mexe em competência? Você vai atrás de entender quais são as habilidades existentes, que pessoas eu tenho disponíveis, quais são os talentos ocultos dentro da organização. Para trabalhar em processos, você trabalha práticas, ferramentas e hábitos. E quando a gente pensa em estrutura, é olhar para lideranças, um exemplo de salários, papéis e redes informais. Lembra que eu falei sobre culturalmente, é importante entender que se a gente está numa empresa brasileira, as redes informais elas são talvez o maior ativo da organização. E a gente se esquece disso num contexto desse modelo de gestão que é sempre importado para o Brasil. Porque em muitos lugares, apesar de existir política, as redes informais muitas vezes não são necessariamente aonde as decisões são tomadas. No Brasil, com todo o tempo que a gente tem aí trabalhando com um monte de empresa, muito provavelmente é onde a reunião real acontece é depois, não é durante a sala de reunião. Então, é entender que você precisa trabalhar como uma liderança em conjunto com isso, assumir que dentro da tua organização existe uma rede informal que possui forças, influência e liderança que você não tem controle e trabalhar junto com ela para garantir com que aquela mudança que você espera realmente aconteça. Bom, de que maneira que você faz isso?
a gente faz da maneira que a gente aprendeu já e está falando disso desde os anos 90 como de uma forma interativa e incremental. Então aqui a gente vai discutir qual é o estado desejado, então o que eu espero para esse time acontecer, né? O que eu espero para esse time? Eu quero que o time entregue mais. Mas beleza, vamos explorar isso. Que tipo de comportamentos me ajudam a viabilizar isso? Que tipo de processos eu faço hoje que me garantem que isso vai acontecer? E competências faltam na organização que eu preciso desenvolver. E aqui a visão é uma visão, não é necessariamente uma visão agile sobre isso, mas uma visão lean. E o nome desse processo, né, é o Improvement Kata, ou o Kata de melhoria, que estabelece um aspecto que você quer trabalhar, não um quadrante, um aspecto que você quer trabalhar, e projeta onde você vai tentar construir e influenciar o teu sistema humano, o teu time, a tua organização, e roda esse processo de mudança por um determinado período. No final, você avalia. Estamos próximo do estado desejado? Quais são os mecanismos que me garantem que isso está acontecendo? Quais são os mecanismos que me demonstram que isso não está acontecendo? E reinicia o processo. Então, teu papel de liderança é entender de que você é influenciador. Você não vai fazer o trabalho das pessoas, e se você quiser mudar o comportamento das pessoas, você não vai dizendo para elas como elas têm que trabalhar. O que você precisa fazer é mexer na estrutura que envolve as relações humanas para garantir com que elas aconteçam. Bom, toda vez que a gente fala de cultura, a gente está falando sobre uma fotografia. Por quê? Porque cultura é aquilo que a gente executa no dia a dia e que muda e é influenciado por os diversos contextos da organização. A cultura de uma organização lá no meio da quebradeira em 2022 era uma, e independente de como ela era em 2021, ela mudou. A maneira como a gente executa o trabalho hoje, 2023, com uma perspectiva de redução de taxa de juros e depois de um processo de demissão ferrenho e uma volta aos escritórios direcionado para grandes empresas é completamente diferente. Mas então, o que eu vou apresentar aqui como Lambda 3 é uma visão de que maneira, quais são as fotografias que essa organização teve no decorrer da sua vida, e como que elas foram interpretadas e por que elas foram construídas da forma que elas foram construídas. Pode ser que hoje você, e se tiver alguém da Lambda 3 aqui, ou você conheça alguém da Lambda 3, ou você ouça o podcast da Lambda 3 com informação, pode ser que seja um pouco diferente. Sim, porque o importante é o sistema humano. Como a gente age sobre o sistema é simplesmente uma forma de influenciar esse sistema para ele atingir o objetivo que é esperado. No nosso caso, nós sempre fomos uma empresa de desenvolvimento de software e inteligência artificial para clientes, que é atender aos objetivos em si dentro desse trabalho de professional services. Para mim, o que é o core da cultura é aquilo que você faz quando está tudo pegando fogo. Então, se está tudo pegando fogo e a tua realidade, a tua função é simplesmente cada um correr para o lado, meter o go horse e sair se batendo boca a todo mundo, essa é a cultura. Essa é parte da cultura daquele momento. Se o que é deixado de lado quando existe uma emergência é qualidade de software, é respeito, é um ritmo sustentável, a tua cultura ela é dessa forma. Tá? Então é importante, e você como liderança, é importante identificar e ser crítico com isso e assumir quando as coisas são do jeito que são. É muito comum a gente ter uma visão mais utópica do nosso papel de liderança, porque a gente é bonito colocar no LinkedIn de que você, né, venceu uma batalha muito grande, a gente conseguiu entregar, enfim. Bom, vamos lá. Lambda 3. Eu sou um dos fundadores, me considero talvez o idealizador teórico da estrutura da organização. Nós somos uma empresa ainda é, uma empresa de desenvolvimento de software e inteligência artificial. Cara, pensa professional services, consultoria de TI, DevOps, o que quer que seja. A gente entrega software é, entrega software para outros clientes em diversos aspectos. Então, quando eu penso sobre o negócio, não tem nada de diferente do que você já ouviu falar sobre empresas de consultorias e tal. Mas onde está o grande diferencial aqui é no modelo de gestão. E aqui vocês estão vendo algumas fotos da época que a gente era presencial, de aspectos
da cultura para viabilizar os princípios que a gente construiu a organização. Então, a organização ela é construída sobre três grandes pilares: autonomia, transparência e colaboração. Então, de maneira geral, tudo que eu vou falar para vocês tá, é puxado por esses três drivers: autonomia, transparência e colaboração. Então, o que vocês estão vendo são momentos dos times discutindo, rodas de decisão, trabalho de discussão sobre entrega, apresentação de resultado, como se da forma com que a gente sempre acreditou que o trabalho deveria acontecer. É, Vamos lá. A ideia principal aqui é, bom, somos uma empresa de software, então Agile como mentalidade de trabalho, Extreme Programming como prática desejada de trabalho dentro do nosso trabalho. Então a ideia aqui não era entregar uma oferta diferente, era assim, será que a gente consegue criar uma empresa que seja democrática? Apesar de a gente não ter bons exemplos de democracia no nosso país, ou, para falar a verdade, em muitos outros lugares, a gente trouxe esse termo como sendo uma maneira de quebrar um princípio que a gente entende nas organizações, que é um princípio hierárquico ditatorial, né, em que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E, além disso, colaboração e transparência como princípio. Colaboração e transparência total como princípio. Vamos lá. De cara, todas as decisões orientadas por valores, então a gente costumava, inclusive, dizer qual é o valor que é quebrado se a gente tomar essa decisão. Né? Uma decisão, por exemplo, então vou dar um exemplo de uma decisão em que a gente quebra um valor de transparência. A empresa passou por um processo de aquisição. Não dá para, no momento em que esse processo acontece, eu dizer para todo mundo, putz, estamos tentando ser comprado aqui, porque existe uma série de cláusulas ali de impacto e risco para que serem colocadas. Mas todo o resto faz parte. Outro aspecto, os times têm total liberdade de decidir qual processo seguir, qual ferramenta escolher. E no decorrer dos 13 anos de história, quando tirar folga, quando emendar feriado, quem entra no time, quem não entra no time, quem o time contrata, quem o time não contrata, quais são os processos, como a gente avalia a performance, como a gente avalia salário, como a gente, que cliente a gente continua ou não, né? E sempre uma visão de ponta a ponta. Bom, vamos lá, tentando dar alguns exemplos para vocês. Lembra que eu falei sobre valores organizacionais? Os valores da equipe são tão importantes quanto. Então, a ideia aqui principal era a gente estabelecer grandes valores, né? Autonomia, transparência, colaboração, e os times serem capazes de decidir quais são os próprios acordos de trabalho, quais são os valores que eles pregam e quais são as políticas que vão ser usadas. Além disso, liberdade de processos. Aqui é um princípio de gestão que eu gosto muito, que é decida localmente, comunique globalmente. Então, a tomada de decisão dentro desses times tem que ser, e aí isso é a mentalidade, tá? Depois eu dou um pouco mais de exemplo. A tomada de decisão desses times tem que ser levada ao extremo da ponta de quem executa o trabalho. Quem deveria tomar a decisão sobre software é quem entrega software. Quem deveria tomar a decisão sobre gestão e entrega é quem faz gestão e entrega. Então, o meu papel de liderança da organização não é dizer como os times vão entregar software. Quem está entregando software deveria ser capaz de tomar uma decisão sobre como se entrega software. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que viabilizar com que a comunicação aconteça globalmente. Então, o que quer que tenha sido decidido pode estar acessível para qualquer pessoa dentro da organização. Então, a possibilidade de um time de gestão de pessoas, um time de marketing, um time comercial, um time de entrega, ela tem que ser suficiente para que a decisão aconteça dentro do contexto e daquele time, mas ela seja comunicada globalmente para que todas as pessoas tenham entendimento do que está acontecendo. E uma visão de ponta a ponta. A gente, como organização, só olhava para cinco grandes indicadores. Que indicadores eram esses? Lucratividade, tá? Lucratividade principal, a gente nunca mediu venda, só no último ano, como parte da integração pela aquisição que a gente nunca mediu venda, nunca mediu pipe, sempre mediu lucratividade dos projetos. Por quê? Não importa a quantidade de vendas se eu não entrego. Porque a visão ela tem que ser de ponta a ponta, ela tem que ser sobre a totalidade do meu value stream dentro da organização. Se eu entregar de qualquer jeito, eu vou mexer na lucratividade invariavelmente.
Essa visão precisa ser uma visão de longo prazo. Eu não posso pensar em eu vou entregar de qualquer jeito agora para entregar rápido, mas depois ter que trabalhar de graça e em hora extra para conseguir compensar o que eu fiz dentro da minha equipe. Então, e isso acontece em toda consultoria, tá? Toda consultoria faz isso, toda consultoria vende a vaca voando e os times têm que assoprar a vaca para fazer ela voar, pegar voo. A outra coisa que a gente sempre olhou, saúde. A gente sempre chamou de saúde, como que o time está se sentindo, como o cliente está se sentindo, como uma visão importante nessa prioridade, tá? Então, no momento em que a relação entre o cliente se torna tóxica para o time, a gente demite o cliente. A outra coisa é a questão de qualidade. Sim, a liberdade de processos ela existe, mas existe um entendimento da organização como política de que qualidade de software é uma medida de sucesso de projeto. Então, se ela é uma medida de sucesso, como que está isso? E aqui é um trabalho diário, constante, de evitar go horse, de trabalhar ativamente para construir capacidades para os times, para que ele saiba o que é teste automatizado, o que é integração contínua, o que é arquitetura emergente, de que maneira que a gente faz refactoring de código, como a gente trabalha em brownfield para transformar ele numa nova realidade técnica, e ritmo. Ritmo tem muito a ver com aquilo que a gente conhece bem dentro do mercado de TI, que é vida louca, war room e se vira para entregar. Tá? Então a gente sempre teve como política e regra de não fazer hora extra, ainda que eventualmente isso aconteça, mas de maneira geral horas extras eram totalmente banidas. Então ao invés de resolver os problemas somente com bota mais gente para trabalhar mais, a gente resolvia ou tentava olhar para o que causou esse problema, será que a gente consegue atacar ele? Às vezes é uma renegociação, às vezes é mexer no que a gente está entregando, às vezes é cortar escopo, às vezes é reconstruir contratos. Tá? É, quando a gente sempre olhou a organização sobre o aspecto de entrega, governança e estratégia. E eu estou mostrando aos poucos aqui para vocês como isso acontecia. Sobre entrega, o processo do time, o time sempre era dono do processo, o que ele faz, se ele usa fluxo contínuo, Scrum, XP, o que quer que seja, não importa. Os times eram responsáveis por estabelecer acordos de trabalho, que hora a gente trabalha, que hora a gente não trabalha, como que a gente se comunica com o cliente, quem vai estar disponível para responder alguma coisa para o cliente quando ele estiver de acordo, e se precisar negociar e apresentar o próprio trabalho, não existia intermediários da apresentação do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Não tinha gerente de projeto. Nunca existiu um aspecto de gestão que fosse um intermediário entre quem entrega e quem recebe a entrega. Então, aqui a intenção, ela sempre foi para viabilizar com que toda a equipe fosse capaz de se comunicar, fosse capaz de apresentar o próprio trabalho, fosse capaz de negociar. Tá? E não tem nada melhor dentro do papel de quem está trabalhando na entrega em defender o próprio trabalho. As pessoas se sentem super engajadas nisso. Ao mesmo tempo, é extremamente desafiador. Então, elas também se sentem ansiosas com relação a isso. Qual que é o papel da liderança, então? O papel da liderança é ser a rede de proteção para que isso aconteça de uma maneira segura. Como? Mentoria, condução, acompanhamento. Mas quem lidera a conversa com o cliente é o time. A governança. Um pouco daquele processo que eu apresentei há pouco, a gente sempre executou, a gente fazia isso dentro do processo de contratação e onboarding, que era tocado pelas pessoas com quem precisava ser contratado. Então, quem lidera o processo de contratação de dev é dev, quem lidera e define, decide o processo de contratação de UX é UX. E qual que é o papel de gestão de pessoas? O papel de gestão de pessoas é ser facilitador, facilitadora, para que esse processo seja o mais humanizado possível, para que esse processo não tenha viés de contratação, para que esse processo consiga trazer maior diversidade para a organização. A mesma coisa para financeiro, marketing e estratégia. A gente sempre lidou com estratégia de maneira direta, aberta. Uma coisa importante aqui é que, para nós, todas as informações da organização sempre foram abertas. Todos os salários dos sócios, endividamento, faturamento dos projetos, tudo isso era aberto para garantir com que as pessoas tivessem informação suficiente para tomar uma decisão mais acertada. Se eu vou tomar uma decisão sobre contratação, eu preciso saber o salário das pessoas e eu preciso ajudar a construir uma política para saber o quanto que a gente é capaz de entender. E a ideia disso era trazer maior engajamento para a organização. Então, todos os números eram abertos nesse sentido. Bom, governança. Aqui é só para trazer talvez uma ferramenta que a gente usou para vocês para ajudar a viabilizar de que maneira que você garante
liberdade de processo e governança sobre como os times estão trabalhando. Então, a gente tinha uma ferramenta que foi testada, usada por bastante tempo, é o time tem liberdade de processo, mas ele tem que preencher um canvas. Mil desculpas por esse canvas estar em inglês. Vou traduzir cada um dos itens aqui, começando do quadrante à esquerda, que é cada time tinha que responder quatro perguntas principais. Essas perguntas eram: qual a expectativa do cliente atual? Qual é o atual compromisso do cliente? Quais são os riscos e métricas que a gente está enxergando? E o que está impedindo a gente de avançar? Tá? E aí, para cada time responde isso de uma forma diferente, mas existia uma expectativa da maneira do que precisava ser apresentado, não prescritivo, tá? Que é, para eu responder essa pergunta, primeira, por exemplo, what's the customer current expectation, qual é a expectativa atual do cliente, eu precisava trazer informações para a organização de se existe um plano do cliente, se existe uma visão de MVP, se existe algum roadmap, qual é o calendário desse cliente está esperando, qual é a expectativa dele com relação à entrega. Sobre o compromisso atual do cliente, eu preciso ter uma visão sobre o trabalho, eu preciso ter um histórico sobre quais são os entregáveis e eu preciso ter um release plan e uma possibilidade de visão dos resultados atuais que eles estão alcançando. Quando a gente está falando sobre risco e métrica, aqui vem para cada time, para cada processo, um conjunto de métricas que normalmente vai avisar e vai avaliar risco através de pessoas, negócio, processos e ferramentas, e diagnóstico, visão de diagnóstico, visão de métricas de resultado atual do que está acontecendo, do ponto de vista técnico, negócio e de contexto. E sobre o que está atuando, né, o que está impedindo a gente, é importante entender quais são o que é que está nos impedindo, quais são o impacto, dependência, solutions e ideias. Agora, entende? Isso não é um processo prescritivo. Isso é basicamente uma conversa. E essa informação ela é usada por todo mundo no contexto da organização. Aqui é uma foto das pessoas olhando para esse quadro e respondendo, e de que maneira que era a organização nesse sentido, que existia assim um time que era total liderança para esse para ação com o cliente. Existia a gente chamava de time de operação, às vezes era basicamente o representante do CNPJ, quando o CNPJ do cliente quer falar com o CNPJ da Lambda 3. Tá? E existia, a gente nunca, eu coloquei como comercial para ficar mais fácil, mas chamava time de clientes, que é as pessoas que negociam muitas vezes o processo contratual de venda, renovação e tal. Para mim, tudo isso deveria ser um time, mas à medida em que a escala cresceu, não deu para transformar isso como um time, a gente teve que criar uma estrutura um pouco mais descentralizada. Não existiam gestores liderando cada um desses times, tá? Mas existiam grandes especialistas técnicos que ajudavam nesse processo de tomada de decisão. O papel de operação é suportar esse time para que ele possa tomar as decisões, seja através de construção de capacidade, seja através de ajudar no processo de negociação, mentoria ou mesmo ferramental. Bom, como que isso tudo acontecia dentro da organização tem a ver com essa visão de políticas, tá? A política de autonomia, todo mundo pode ter acesso a qualquer informação, basta requisitar. Algumas delas, algumas delas eram totalmente públicas e disponíveis no wiki interno, como salários, informações de projeto e tal. Recursos, então, para você tomar uma boa decisão, não basta saber de tudo, você tem que ter a capacidade para isso, então viabilizar formação interna para que as pessoas pudessem tomar decisão. Por exemplo, na gestão financeira, não adianta, todo mundo pode participar de uma reunião financeira, mas não adianta você chegar e querer ajudar a decidir sobre endividamento. Então, uma regra que o time criou é que, para que as pessoas participantes da reunião pudessem entender o contexto histórico de um processo de gestão financeira, elas precisavam participar de pelo menos um mês de reuniões para ajudar na tomada de decisão. Por quê? Porque tem um monte de informação e tem um conhecimento que precisa ser adquirido ali dentro. Política de portas abertas, sempre assumir boas intenções nesse sentido, ajudar a ser questionado e aceitar ser questionado. Todas as vozes presentes, então esse é um exercício grande de evitar que a gente sempre caia na história de quem fala mais alto, quem fala mais, né, quem é o mais extrovertido sempre fala, então tem estratégias de lidar com isso e sempre trabalhar através de redes informais. Né? Ainda que as redes formais sejam interessantes, elas são talvez 30% da realidade de tomada de decisão numa empresa. Transparência geral, já comentei. Experimentação nada das práticas acontece estanque e é usada
repetidamente. Então, dois exemplos que eu vou citar: o processo de contratação e onboarding, ele sempre foi evoluir, ele sempre foi iterativo e incremental. Então, a gente sempre, quem executou e criou o processo era todo mundo que trabalha com desenvolvimento, é, decide sobre desenvolvimento, a contratação, escolhe o perfil, filtra perfil, faz entrevista, faz review assistido ou prática de programação, e durante 13 anos foram pelo menos 13 processos diferentes. Porque no momento em que a gente identificava um problema, existia uma experiência para mudar. O processo de onboarding é a mesma coisa. À medida em que a empresa cresceu, ficou mais difícil dela conhecer sobre tudo o que estava acontecendo. A empresa chegou a próximo de 200 pessoas aí nesses anos. Salários e bonificação. A gente já fez experimentos diversos da maneira como se decide salário na empresa. A gente já fez escolha o seu próximo salário. Você basicamente diz quanto você quer ganhar e defende isso. A gente já fez comitê assistido. Um comitê ajuda você a decidir qual salário que você poderia ter. A gente, nos últimos anos, e foram várias tentativas diferentes, faz um processo em que você convida pessoas em que o teu trabalho influenciou. São 5 pessoas, não necessariamente pessoas do seu time, e defende para elas qual é o que você espera alcançar no próximo, defende o que você entregou e diz o quanto você espera ganhar, e esse time discute se isso é válido ou não. Bonificação. Não existia bonificação por vendas, não existia bonificação por performance individual. Toda bonificação era vinculada à lucratividade da organização. Inclusive, a decisão sobre investimento era influenciada também pelo processo de bonificação. Estratégia, a gente fazia um processo de estratégia, foram várias experiências de estratégia, mas de maneira geral, e esse aqui é a da direita, mais uma vez, desculpe o slide em inglês, da direita é a decisão estratégica tomada pela organização a partir de 2017, que entrou em vigor até 2020, depois foram outras que aí, infelizmente, eu não posso trazer aqui para vocês. Tem um link embaixo para quem quiser ler sobre todo esse processo, mas a intenção aqui isso era público e isso sempre, de maneira geral, os times entendiam de que forma que a partir dos objetivos de resultado que a gente esperava alcançar, cada time trabalharia dentro dessas óticas, que não são times aqui, de maneira geral, onde estão habilidades e objetivos, né? Quais são as habilidades que a gente vai construir dentro do time? Maiores desafios, né? De maneira geral, esse modelo ele demanda muito trabalho, né? Modelo hierárquico também demanda trabalho, obviamente. Mas aqui a gente está navegando em águas que talvez não existissem ainda, apesar da gente ter muito caso de gestão democrática já documentado hoje. Mas essa é a ideia de você lidar com um sistema humano, que é um sistema complexo, sobre o seu próprio contexto. Então, ainda que existam boas práticas, tentativas frustradas e tal, a história da organização ela é única e você precisa agir como esse sistema complexo se comporta fazendo experimentos. Então, a ideia demanda muito trabalho, né? Não tem nenhum desafio sobre as pessoas se adaptarem, tá? Eventualmente toma algum tempo, algumas pessoas mais tempo, outras menos tempo, mas na nossa experiência, esse talvez seja o melhor mecanismo de engajamento de gerações mais novas. Por quê? Porque ela já se organiza em grupos e em redes hoje. Se organizar em grupos e em rede faz parte do trabalho delas. Bom, um desafio grande que a gente teve foi a nossa cultura, ela sempre foi uma cultura muito relacional no contexto presencial. À medida que a gente muda para remoto, e hoje já tem 3 anos que a empresa é totalmente remota, desde março de 2020, é, a gente inicialmente, né, acreditou que a cultura se traduziria naturalmente por remoto, mas o que aconteceu também em virtude da pandemia durante 2020 e 2021 é que as pessoas foram se isolando e o contexto de trabalho de cada um dos times foi se tornando a realidade das pessoas que dentro do processo de dia a dia. Que isso fez? Putz, viabilizou com que as pessoas tivessem experiências completamente diferentes dentro da organização, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. Então, a tradução, a gente precisou trabalhar nisso para fazer com que tudo aquilo que eu estava descrevendo acontecesse também no remoto, e para isso você precisa de outras ferramentas. Não funciona o trabalho no presencial para o remoto. Um aspecto importante dentro do remoto tem a ver com a escala, que é, obviamente, né, você cresce para quase 200 pessoas. Você precisa construir outras estruturas de formação e confirmação.
E, além disso, um mecanismo interessante que a gente sempre resolveu através do trabalho de dia a dia, de qualquer pessoa poder sentar em qualquer projeto e discutir e compartilhar código e ter um trabalho interno ali, em redes descentralizadas, elas se descentralizaram muito à medida que a empresa cresceu e ficou remota. A gente precisou agir mais diretamente a isso. E isso foi um desafio grande. Em 2021, a empresa foi vendida, né? E foram esses últimos. Coincidentemente, 2021, apesar de remoto, foi o ano que a empresa mais cresceu, né? E depois disso, ela foi adquirida, e esses foram esses últimos 2 anos de adaptação de um modelo de uma empresa de propósito e de mecanismo de gestão de um jeito para uma realidade um pouco diferente. E, para fechar, vou dar só o caminho para vocês, que talvez seja um caminho de estudo, que é como esse modelo de 200, que eu sei que funciona, né, por experiência em 200 pessoas, e tem exemplos para mais outros, acontece para o futuro. Né? O que vem aí de Lambda 4, talvez? Né, que eu já não faço mais parte e, infelizmente, não posso nem criar Lambda 4 por enquanto. Mas aqui é entender que os conceitos que estão por trás disso que a gente está falando vão evoluir para uma realidade em que a gente vai ver cada vez mais sendo discutida e estão aqui só de referência para vocês uma visão de organizações fractais como sendo um mecanismo de escala diferente de uma escala hierárquica. Ainda acredito que essa visão de Agile funcione, usar o Open Space como mecanismo de gestão e é interessante conhecer um pouco sobre Beta Codex para organização de times. Como é que isso fica na realidade? É basicamente a ideia de eu ter grandes células que atuam dentro de coordenadas e atuam independentemente, como se fosse multiplicar várias lambdas, né, de tamanho menor do que a lambda ficou, mas várias lambdas completamente independentes que se coordenam através de mecanismos de interface de comunicação. É um modelo que uma empresa na China funciona hoje, chamada Haier, é uma empresa da linha branca, são 100 mil funcionários trabalhando nessa realidade, numa estrutura um pouco diferente, mas uma estrutura de gestão. Bom, muito obrigado. Passei uns 2 minutinhos aqui do tempo previsto, mas aí já estou vendo que tem algumas perguntas. Quero agradecer a oportunidade aí do pessoal da Forja para falar. Tá ali meu Twitter e página, se você quiser ver eu xingando muito no Twitter, fique à vontade. E valeu aí pelo tempo. Boa. Ô, Vitor, a gente tem uma pergunta aqui do Ramon, foi a primeira que a gente teve aqui, aí eu tô falando pela ordem, tá? Igor e a outra pergunta que veio agora, que é quando você fala de responsabilidade de apresentar e gerir o trabalho para quem executa, entende-se como pessoa desenvolvedora, né? Se isso não gera um overhead em cima dessas pessoas, nas interações com clientes, ou gerando muitas interrupções, quebra de contexto. É questão do foco ali, eu acredito, né? A pergunta é exatamente essa. Sim, na verdade, quebra de contexto, você está sempre no contexto, no nosso caso, né? Sempre no contexto de um único projeto. Então, o contexto ainda ele existe dentro de um único projeto, uma outra entrega. Um outro aspecto nesse sentido é que o time sempre se organizava para entender de que maneira que a gente lida com essas demandas, que são demandas de processo de gestão de processo naturais. Então, desde que seja você tem um calendário fixo com o cliente para lidar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, seja um time vai talvez decidir que por cada semana uma pessoa reveza para entender, ou realidades de trabalho completamente diferentes. Então, um trabalho de fluxo contínuo que a gente faz e que eu gosto muito é, no início de cada uma das entregas que precisam ser feitas, eu faço uma interação com o cliente para ajudar a evoluir aquele processo de design daquela evolução, aquela feature, aquela entrega, e naquele momento eu interajo com o cliente, decido, volto, passo o meu tempo de entrega e interajo com ele o tempo inteiro. Então, é, eu acho que traz sim um aspecto de impacto. Eu não sei se necessariamente é de aumento de trabalho, porque o nosso trabalho de desenvolvimento de software ele sempre vai ser sobre a interação e comunicação que a gente faz com os clientes, além do trabalho de escrita de código e entrega, mas principalmente porque a gente não é ensinado a isso, né?
Então você começa a trabalhar como dev, a pessoa fala assim, meu, vai lá, tá aqui pizza, entrega essa tarefa aqui. Se você tem dúvida, você coloca no Gira, ou se você tem dúvida, você pergunta para o teu gestor e ele vai ver com o cliente como que resolve. Então isso não é desenvolvimento de software, né? Isso é divisão de trabalho da mais antiga possível. Então a gente precisa evoluir a nossa visão de entrega de software como sendo uma atividade social também. Então é importante mudar um pouco disso. Como é que você faz isso? Tem prática para isso, tem o próprio dia a dia do time ajudava nesse contexto, né? Para garantir que no momento em que eu estou atuando, eu tenho foco para aquela atuação. Então, cada time resolvia de uma forma, mas no fundo, o contexto por trás disso é a maneira como a Agile tem tentado resolver em muitos aspectos aí. Boa, pergunta do Victor, que acho que é mais rápida. Vocês usaram alguma ferramenta digital para gestão de conhecimento descentralizado? Sim e não. Então, acho que tem dois aspectos. Como organização, a gente implementou uma ferramenta para identificar capacidades e habilidades, que ela, inclusive, fazia com que cada uma das pessoas podia fazer uma comparação sobre aquilo que era o interesse da organização. Então, basicamente, a gente construía um grande radar que determinava, olha, a organização está olhando para isso, né? E cada pessoa preencheu o seu próprio radar de conhecimento, dizendo eu tenho experiência em .NET, eu tenho interesse em aprender desenvolvimento mobile, eu conheço de Flutter, eu tenho experiência de projetos internos ou projetos de tempo livre em Groove, e isso ajudava a gente dentro de um trabalho de gestão de conhecimento para montagem de time. Tá? Mas, por exemplo, e aí, além disso, tinham outras práticas de brown bag para descrever o que as pessoas estavam utilizando, essa possibilidade que eu falei, que é você efetivamente parear em qualquer time que você queira, se você tiver de boa, se você não tiver em projeto e tal, sentar e parear com as pessoas, isso eram práticas comuns, porque gestão do conhecimento precisa ser resolvida como um problema complexo, né? E não do tipo assim, bota tudo aqui no site de treinamentos ali, apesar de que a gente tinha ferramentas de treinamento para as pessoas fazerem aquele pulo de ganho de conhecimento que demanda estudo e tal. Boa. Igor, sua pergunta, por favor. Opa, beleza? Eu fiquei interessado na questão da palavra democracia, porque aqui na empresa a gente passou recentemente por uma reorg, e aí várias decisões foram tomadas, não dava tempo de consultar todo mundo, e o sentimento que ficou foi que eles não tiveram participação. E aí, tentando entender sobre o assunto, eu caí no handbook do GitLab, e ele tem um conteúdo muito extenso e muito interessante, e tem uma parte que ele fala que colaboração não é consenso. Aí ele traz Exatamente. esse trade-off, né? Se eu, É. se eu, se eu tenho mais colaboração, eu tenho mais input, então eu tenho maior possibilidade de ser assertivo da decisão. Só que se eu demoro muito, eu posso demorar, eu posso não tomar a decisão a tempo. Então, como que você enxerga esse dilema entre Tá. esse dilema? É, Acho que a gente parou de chamar de. É legal de dizer que é um modelo democrático de maneira geral, porque ele prepara as pessoas para um tipo de entendimento, mas a gente ainda acredita que democracia é consenso, né? Ou voto. Né? E não é exatamente isso, né? Então, existem vários modelos democrático representativo, modelo democrático de voto, modelo democrático de consenso, que podem ser aplicados. Como a gente aplicava isso? Bom, primeiro de tudo, 13 anos de empresa, a gente já fez, até você ter 50 pessoas, dá para ter todo mundo na sala para tomar uma decisão importante e fazer rodas de discussão, fishbowl, um modelo de discussão de grupo e planejamento de grupo que funcionam muito bem. Imagina que você cresce, não tem mais sentido, não se torna prático isso. E aí a gente começou a incorporar práticas que são práticas muito mais de eficiência e eficácia do processo de decisão do que necessariamente voto. A gente nunca fez voto para nada. Mas basicamente é o seguinte: primeiro, consenso não é um mecanismo horroroso de tomada de decisão, extremamente ineficiente. Mas consentimento é importante. Então, como que era um dos processos de decisão? Um grupo que estava interessado em construir, tomar uma decisão, criava um caso
sobre aquela decisão e um direcionamento que esperava tomar. E convidava as pessoas ou para feedback através de uma reunião para apresentação desse caso, e inclusive isso gerava discussões importantes e mais pessoas poderiam entrar para tomar decisão, mas principalmente ele questionava se alguém tinha alguma objeção forte sobre aquela decisão que esperava ser tomada. Então, quando a gente trabalha dessa forma, primeiro, há uma premissa de confiança sobre a decisão. Segundo, se você discorda totalmente da decisão, oportunidade de você falar sobre ela. Mas se você discorda da decisão, mas não é uma objeção forte, você pode viver com ela, a decisão pode ser tomada. Então, uma estratégia que vem da sociocracia como um mecanismo de tomada de decisão que é diferente dessa de consenso. E aí, até sobre o guia do GitHub, um caminho à medida que você cresce é você ter temas, né, que são tratados por pessoas que são especialistas que têm dentro do seu acordo de trabalho a premissa de direcionar, de fazer um call for feedback, né? De fazer uma requisição para que as pessoas que estão interessadas possam dar feedback sobre aquilo, e a equipe tem a obrigatoriedade de avaliar essas decisões, mas todas essas decisões públicas, todo esse direcionamento público. Então, é uma maneira de você vencer isso, tá? Boa. Legal, E, e, interessante. E aí eu coloquei dois podcasts, agora já parece que já mudou e eu acho que já acabou, né, de responder. Eu deixei dois podcasts aqui de referência, um discutindo sobre cultura e outro discutindo sobre planejamento estratégico, que tem mais um monte no podcast da Lambda, se vocês quiserem. Valeu, Vitor. Obrigadão mesmo.